há pouco tempo atrás, se eu não me engano, no ano passado, o presidente do Brasil, na época, o Jair Bolsonaro, ele fez um perdão presidencial. Você deve ter ouvido falar, saiu em tudo quanto é jornal. Então, ele fez um perdão presidencial, e o perdão presidencial foi o seguinte: um certo senhor havia sido condenado e ele, nas atribuições de presidente da República, numa lei que existe, ele foi lá e assinou um documento e falou assim: eu dou perdão da pena do fulano de tal. E daí ele não vai cumprir pena. E aí o fulano de tal não teve que cumprir a pena, mesmo ele tendo sido condenado, né? Então, assim, Jesus fez exatamente isso comigo e com você. Você e eu estávamos condenados, não havia chance, não havia possibilidade de nós sermos, de nós escaparmos dessa condenação. E a condenação é morte. Então você sabe, todo mundo morre, mas não só fisicamente, e espiritualmente você também está morto, não é? Não só fisicamente, espiritualmente você também está morto. Fisicamente, você tem até um tempo para viver aí, seja 50, 30, 40, 50, 70, 100 anos, você tem até um tempo. Agora, espiritualmente, você já está morto desde o momento em que você se entende por gente. Você está morto. E precisa tirar essa condenação. Ou seja, isso é para a gente entender que nós estávamos mortos, né? Nós estávamos mortos. E só com Jesus para você poder ter vida. E aí, por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, presta atenção nisso aqui, olha só. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ninguém vai a Jesus, ninguém vai ao Pai, Deus, ninguém vai ao Pai, céu, a não ser por ele. Então não tem jeito, só existe esse caminho, né? Só existe esse caminho. Então, assim, não adianta as pessoas quererem tampar o sol com a peneira, né? E dizer qualquer uma outra coisa, que só Jesus pode salvar o pecador. Eu vou mostrar aqui para você o texto em João, capítulo 3, em que diz isso daqui, que é para você ver e que nós estávamos condenados, né? Nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados. E nós podemos ser perdoados desse pecado sem você ter que pagar o preço. Porque qual era o preço? O preço é morte eterna, afastamento eterno de Deus, não é? Então você pode receber o perdão dos seus pecados e se voltar para Deus, não é? E se voltar para Deus, por quê? Porque esse preço foi pago. Então, quem pagou esse preço? Foi Jesus. Ele tomou o seu lugar e o meu lugar, o nosso lugar. E porque ele tomou o nosso lugar, é que nós temos de novo acesso a Deus e nós podemos restaurar esse relacionamento que foi perdido por causa do pecado, entendeu? Então, Jesus pode perdoar os seus pecados, né? Na palavra diz assim, ó, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ele falou ao paralítico: te levanta e anda. Por quê? Para que saibam que ele tem na terra poder para perdoar pecados. Só Jesus pode perdoar os seus pecados. Não existe outro. E não existe nada que você precise fazer, porque a única coisa que você precisa fazer é se converter de todo o seu coração, porque a obra dessa reconciliação, a obra dessa salvação foi feita e foi feita por ele, entendeu? Foi feita e foi feita por ele. Então eu estou aqui em João capítulo 3, eu vou mostrar para você. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Preste atenção. É o caminho do céu. É isso que ele quer para mim e para você. É isso que ele quer. Salvação para mim e para você. Quem crê nele não é condenado. Olha só. Quem crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado.
Então, um grande erro que é pregado é que, não, quando eu morrer, daí a gente vê. Não tem o que ver, não. Já existe uma condenação, entendeu? Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Eu decido não crer. Tudo bem, mas você vai ter uma condenação sobre você e não tem como tirar essa condenação. Você lembra daquilo que eu falei? Existe uma condenação, você foi condenado por causa do pecado. Você foi condenado. Então eu não vai ter um julgamento. Não, você já foi condenado. Já está condenado. Já está condenado. Já existe um papel lavrado com seu nome. Está escrito lá, condenado. Não tem jeito. Entendeu? Separação eterna de Deus e morte. Então, para você tirar essa condenação, você pode fazer alguma coisa para pagar o preço? Não dá. Por quê? Porque o preço é sangue, o preço é vida, o preço é muito caro, o preço seria de alguém que não tivesse nenhum pecado para poder pagar o preço por você e por mim. Eu não posso dizer para você assim, eu pago o preço pelo teu pecado. Não. Você sabe como é que funciona no Brasil. Cada um paga o seu preço. Você cometeu um crime, vai pagar o preço do crime na cadeia. Não é? Você fez alguma besteira, você comprou no cartão de crédito e não pagou, vai pagar o preço dos juros. Né? Você comprou um carro e não pagou, o banco vem e toma. Você paga o preço das coisas, não adianta. Não é? Não adianta. A gente está por todo ao nosso redor, tá aí. Se você furtar alguma coisa em algum lugar, você vai pagar o preço, porque houve um roubo, houve um furto, se houve um assassinato, você tem que pagar o preço por aquilo dali. Tem como a gente pagar o preço da salvação? Não tem como. Não tem como pagar o preço da salvação. Por quê? Porque o preço é pago por Jesus. Entendeu? O preço é pago por Jesus. Você e eu não temos como pagar o preço da salvação. Só Jesus. E ele já fez esse pagamento. O pagamento já foi por ele. Então, tudo que você precisa fazer é se converter de todo o seu coração ao Senhor que pagou o preço por você. E aí diz aqui, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Imagina você, vamos só para a gente finalizar aqui, vamos imaginar um negócio. Imagina você que existisse um país inteiro na qual você morreu para salvar aquelas pessoas. E eles simplesmente não estavam nem aí para a salvação que você fez para eles. Eles simplesmente não aceitaram essa salvação. O que acontece? Eles vão ficar sem aquela salvação, correto? Eles vão ficar sem aquela salvação, não é? Então, Jesus falou assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para o que era seu, né? Ele veio para quem? Quem era os dele? Os dele eram os judeus, os dele eram de Israel, os dele era o povo hebreu. Mas o povo hebreu creu, acreditou, recebeu ele como Messias? Não. Não. Então, ele abriu a oportunidade para que todos aqueles que crescem pudessem ser cancelada a sua pena e pudesse ter salvação. E assim encontrando o caminho do céu. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique com Deus. E até a próxima.